estar em televisão nacional, sentada naquele sofá com a Tânia, a ser entrevistada e antes disso estar a ser maquilhada, penteada, tratada como uma rainha, foi o concretizar de mais um sonho na minha vida. Tudo aquilo que parecia impossível há 2 anos atrás, porque eu tomei uma decisão, porque eu decidi mudar, está neste momento a tornar-se real. E aquilo que eu quero que tu retenhas do vídeo de hoje, de tudo aquilo que eu vou partilhar, é que sem ser egoísta, eu pensei em mim primeiro, eu mudei a minha mentalidade, transformei a minha vida, decidi acreditar em mim e hoje, 2 anos depois da minha tomada de decisão, também eu ajudo outras pessoas a mudarem a sua mentalidade, a mudarem a sua vida e a acreditarem nelas também. Porque aquilo que eu tenho, toda a gente tem. Então, se estás naquela fase da tua vida em que não sabes bem por onde começar, vê este meu vídeo até ao final e depois não precisas dizer nada. Só precisas de deixar-te guiar pelo teu coração. Olá a todos, bem-vindos de novo ao meu canal. Bem, aos 5... Relax, Anabela. Olá a todos, bem-vindos de novo ao meu canal. Bem, eu hoje vou-me tentar conter porque eu estou mais uma vez a viver algo que eu jamais pensei ser possível. Aos 51 anos, eu, que há 2 anos atrás era uma desempregada, uma mulher comum, fui esta semana então à televisão. Mas a minha semana não ficou por aqui. Eu estive na quarta-feira nos estúdios da RTP a gravar, a ser entrevistada em direto, sem teleponto, sem nada. Eu deixei cair tudo aquilo que eu podia ser. Eu falei de dentro de mim, da minha alma, da minha essência, como lhe queiram chamar, apenas com uma missão, apenas com um objetivo, mostrar a toda a gente que viu o programa, e foram milhares de pessoas, eu ainda não consegui responder às milhares de mensagens que eu recebi a darem-me os parabéns, mas calma lá que eu vou deixar a entrevista já a seguir, só quis mesmo gravar uma breve introdução para voltar a acender essa chama que tu tens dentro de ti. Eu, quando entrei naqueles estúdios da televisão, senti algo dentro de mim que eu já sentia. E o que é que eu quero mostrar com isto? Eu só fui à televisão acrescentar algo que eu já tinha dentro de mim. Tu, para mudares, tu tens que já ter dentro de ti tudo aquilo que vai acontecer depois na tua vida. E como é que tu fazes isso? Vendo os meus vídeos, tomando a tua decisão, não baixando os braços, não desistindo. Mas voltando um bocadinho atrás, quarta-feira então eu estive no Canal 1, em direto, a ser entrevistada. Na quinta-feira fui para o Porto, ontem estive em Coimbra e hoje vou estar em Leiria. Tudo porque eu decidi dizer que sim a uma empresa maravilhosa, a Lifewave, mas principalmente eu disse que sim a mim. A Lifewave só veio acrescentar aquilo que eu já tinha dentro de mim. Por isso é que a pessoa, quando muda, eu quando mudei, comecei a atrair outro tipo de pessoas, de oportunidades, de situações. Então, toma a tua decisão, começa a tua transformação interior e depois deixa-te guiar pela tua intuição. Antes de entrar então em palco, em estúdio, na quarta-feira, eu sou sincera, tive que trabalhar um bocadinho as minhas emoções. Eu estava um bocadinho nervosa. E se eu não conseguir? Portanto, todas aquelas vozes, todos os rituais, práticas que eu vos digo aqui no meu canal e nas redes sociais para fazerem, eu tive que aplicar e aplico diariamente em mim para conseguir controlar o stress, a ansiedade e não deitar tudo a perder. Eu tive que alinhar a minha energia. Não tive muito tempo para o fazer, mas também não é preciso muito tempo para o fazer. Porque eu, e repetindo um bocadinho aquilo que eu já tenho estado a falar em todas as redes sociais ao longo desta semana, fui ao programa com uma missão. Não só me inspirar ou partilhar a minha história, ou perceberes que eu sou uma mulher
como qualquer outra pessoa. A única diferença é que eu percebi que se ao longo de mais de 30 anos eu tinha tomado as decisões erradas que me estavam a levar para o lado errado, então estava na altura, através da minha mentalidade, dos meus sentimentos, criar uma nova realidade e começar então a criar novas situações, a criar uma nova realidade, a atrair novas oportunidades alinhadas com a minha nova energia. E tudo começa por dentro. Portanto, vou deixar agora aqui a entrevista. Muito obrigada a todos que me têm então mandado mensagens. Eu fechei agora esta semana o grupo Mulheres Magnéticas, portanto encerrei mesmo a entrada porque o método tem 28 dias. Deixei entrar algumas pessoas no segundo e no terceiro dia porque depois da minha ida à televisão muita gente quis aderir, mas pronto, já lá vão 5 dias de Mulheres Magnéticas, já não dá para apanhares o comboio, pelo menos este, ou em outubro ou em novembro, eu vou voltar a fazer a segunda edição do Mulheres Magnéticas, porque já tenho imensas pessoas em lista de espera e é essa mensagem então que eu te quero deixar. Se queres entrar no próximo grupo, curso, mini curso Mulheres Magnéticas, 28 dias de transformação, podes-me contactar através do Instagram, do TikTok, deixar aqui o teu comentário, vais para a minha listinha de espera, que é mesmo assim, e assim que abrir, portanto, o novo programa de 28 dias, serás contactada depois para poderes então transformar a tua vida. No entanto, não esperes até lá, podes começar já hoje. Eu não esperei para a segunda-feira, eu não esperei para o dia da manhã, no dia em que eu bati mesmo no fundo, e já era tarde. Tenho aqui vídeos também no meu canal a contar como é que isso aconteceu. Já eram quase 11 da noite naquele dia, eu não esperei para o dia seguinte para decidir mesmo mudar. Eu afundei-me completamente, eu tinha passado dias e dias a chorar, eu já não conseguia quase abrir os olhos de tão inchados que eles estavam, mas percebi que era ali no fundo então que eu tinha a oportunidade de recomeçar, controlando os meus pensamentos, depois percebendo que não é só pensar positivo, a lei da atração não é só pensar positivo, cabe-me a mim continuar a desmistificar isso. Pensar positivo é importante, mas principalmente sentir positivo e então depois não deitar tudo a perder com stress, com ansiedade e esperar. O tempo de Deus, o tempo do universo não é o nosso tempo. Eu já tinha escrito várias vezes para a televisão para ir então contar a minha história, mas só esta semana é que alguém decidiu ir depois procurar-me nas redes sociais, ver que aquilo que eu dizia era realmente verdade e convidar-me então para ir ao programa no dia 17, programa esse que eu vou deixar já a seguir. Muito obrigada de coração a todos. Vou terminar com uma frase e que esta frase seja a chave para a tua mudança. A gratidão transforma. Olá a todos, boa tarde, estamos de regresso para a segunda parte da nossa tarde. Convido-o agora a conhecer Anabela Carpinteiro. Depois de uma vida marcada pelo sofrimento, bullying, obesidade na infância, uma relação tóxica, uma depressão profunda, entre outras questões de saúde, a verdade é que a Anabela conseguiu reerguer-se e encontrar a pura felicidade. Escreveu-nos com vontade de inspirar outras mulheres e hoje está aqui para nos contar a sua história. Um aplauso para a Anabela e bem-vinda. Obrigada por me receber. Muito obrigada, bem-vinda à nossa tarde. Bom, antes de falar do presente, e porque todas as histórias têm um princípio, um meio, bom, iam ter um fim, mas já cá nós estaremos para contar. O que interessa é a forma como nós vivemos os nossos dias. E a verdade é que a Anabela teve uma série de episódios, uns mais altos, outros mais baixos ao longo da sua vida. Vamos começar pelo princípio e tentar perceber como é que foi e onde é que foi vivida a sua infância. Ok, muito bem. Então, eu sou filha de pais imigrantes, portanto, os meus pais foram para a França, muito jovens, para tentarem uma vida melhor, e eu nasci em França, pronto, na capital, em Paris, em 1974. A minha ida para a escola foi o início do bullying,
Pronto, eu hoje vou contar coisas que até pessoas da minha família não sabem, mas a realidade é que em 2023, quando eu tive que trabalhar tudo aquilo que me estava a impedir de ser a mulher que eu queria ser, tudo veio ao de cima. Claro. Portanto, está tudo muito bem resolvido. A criança interior aparece sempre, não é? Está tudo muito bem resolvido, não tenham pena de mim, é o que é. Foi a minha história. E começou o bullying porquê? Olha, por causa dos meus olhos, chamavam-me Miss Piggy. Por causa de ter os olhos azuis? Grandes, azuis, portanto chamavam Miss Piggy na escola. Peggy la cochonne, em francês. Ok. E aparentemente são coisas de miúdos, mas não são. Mas tudo marcam. fica no nosso subconsciente, marca a nossa personalidade. E vai moldar as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, não é? Daí eu agora dizer sempre, eu sou avó e a minha filha, muitas vezes dizem que as crianças não entendem, mas é assim, muito cuidado com aquilo que se diz a uma criança até mais ou menos aos 7 anos. Fica tudo gravado. Pois fica. Mas, no entanto, e há pouco quando eu estava a apresentar, estava a falar não sei se grande ou se ligeira ou mais forte, mas se tinha obesidade, não é? Eu sempre fui a gordinha da turma. E como é que se sentia dentro do seu corpo? É assim, eu não me via gorda, só que, por exemplo, eu sempre fui boa aluna. E como os meus colegas de turma não conseguiam gozar comigo por causa das notas, não é? Porque eu estava sempre a conversar, mas eu conseguia sempre ser a melhor aluna, gozavam comigo por causa do corpo. Entretanto, aos 12 anos de idade, os meus pais decidem regressar, a maior alegria da minha vida, ainda me lembro do dia em que eles me perguntaram, é claro que eu não tinha nada a ver com isso, né? Mas Anabela, queres ir para Portugal? E eu adorava. Vir de férias, andar descalça, na eira do meu avô, tudo isso ia combatendo um bocadinho aquilo que eu passava depois no regresso em França. Sim. Só que vim para Portugal, a minha mãe vestia-me já uns fatos de treino assim um bocadinho diferentes, não é? Porque depois em França era diferente. Continua o bullying aqui, pijama fora da cama. Chamavam-lhe pijama fora da cama. Oh meu Deus, as crianças têm uma imaginação, não lembrar ninguém. Pronto, pijama fora da cama, eu decidi deixar de estudar. Hoje em dia andar de fato de treino é moda. É maravilhoso, então nós estamos confortáveis, estamos bem, mas na altura não, as meninas iam para a escola com a sainha poliçada, não é? Pronto, venho para Portugal, continua a história e eu decidi, dando um grande desgosto aos meus pais, deixar de estudar. Deixei de estudar e comecei, portanto, a pensar que se calhar o meu futuro era começar a trabalhar, apesar dos meus pais insistirem sempre para eu ter um curso ou qualquer coisa, eu nunca achei que fosse por aí. Mas pronto, depois as minhas decisões não foram as melhores, os meus pais sempre me tentaram apoiar na medida do possível, mostrando-me que se calhar tens pelo menos o 9º ano, e eu fui trabalhar 6 meses para uma fábrica de costura, de confecção, com 14 anos. Não ganhava sequer para o passe, para os transportes, porque eu vivo numa pequena aldeia e não há transportes, não há café, não há nada, continuo a viver lá. Como é que se chama a sua aldeia? Feteira. Toda orgulhosa. Toda orgulhosa. Claro. Saí de lá, mas voltei. Voltei porque eu adoro viver no meio do mato, como muita gente diz, é maravilhoso. E foi a minha salvação, se calhar foi a minha sorte viver ali. E depois, entretanto, quando é que a sua vida começa a mudar? Quando é que conheceu o seu anterior marido? O primeiro marido, o pai da minha filha. Portanto, eu depois decidi voltar a estudar, fiz um curso profissional técnica de vendas e tirar o 9º ano. E depois, na altura, nas minhas saídas matinés e assim, conheci o pai da minha filha. É assim, é óbvio que o meu pai não ficou muito contente com este casamento, não é? O meu pai avisou-me sempre que as pessoas falavam, uma aldeia pequena, onde há fumo, há fogo, mas eu tinha 20 anos, estava apaixonada, queria muito, muito, muito ser mãe, era o sonho da minha vida. Ser mãe de uma menina, que eu consegui concretizar, e casei. Alto casamento, 2 dias de festa no salão, Uma coisa inesquecível. 300 pessoas, com tefada, os meus pais ajudaram-me a construir uma belíssima casa, e eu achei que se calhar, afinal, o conto de fadas ia acontecer. Quanto tempo depois de se ter casado é que percebeu que o conto de fadas se transformou num pesadelo e que o seu marido, que era um herói aos seus olhos,
era uma pessoa doente, porque a toxicodependência Sim, é uma doença. sem dúvida. No dia em que eu soube que estava grávida, portanto, eu levei mais ou menos 2 anos a engravidar, porque colocava muita pressão em mim, lá está, eu queria tanto ser mãe e não estava a conseguir. No dia que eu finalmente fiz o 1000º teste de gravidez e deu positivo, eu cheguei a casa toda feliz, mostrei-lhe o teste e ele estava sentado, voltou-se a sentar e tipo, não reagiu muito. Ok, a gravidez passou-se, eu na altura sempre tive os trabalhos mais difíceis, por turnos, durante a noite, porque lá está, uma das crenças que eu tinha ficou, como eu não tinha tirado um curso superior, eu não era digna de ter um trabalho... Culpava-se assim mesmo. Exatamente, pronto. E então sempre tive trabalhos muito difíceis, então... Quando a minha filha nasceu, portanto, no dia em que ele me foi buscar ao hospital, ao 3º dia, eu pedi-lhe para parar no multibanco, porque estava sem dinheiro em casa e queria ter dinheiro, ou que fosse assim, e foi a primeira vez que eu me deparei com a conta a zero. Portanto, parei no multibanco, não tinha dinheiro na minha conta, eu sabia que tinha lá depositado mesmo os cheques da Segurança Social e tudo, e estava a zero. E pronto, aí começaram as desculpas, ou era o carro que avariava, ou um colega do trabalho que lhe tinha pedido e que ele tinha tido pena e assim, e durante 1 ano e pouco, mais ou menos, eu acho que fechei os olhos, porque... Tinha uma bebê pequenina também? Pequenina, e era assim o desgosto que eu ia dar aos meus pais, uma pequena aldeia, há 30 e tal anos atrás não havia divórcios. Claro. E houve uma altura que eu ainda pensei, não, se calhar eu consigo aguentar isto, mas não. A minha filha tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu na altura trabalhava aos domingos, e foi aí a gota d'água, portanto cheguei a casa depois de um turno de trabalho, num domingo, não me esqueço, e a minha filha andava pelo chão da casa sozinha e ele tinha adormecido no sofá e pronto, e eu vi algumas coisas pratas e assim, que eu não sabia o que era, mas depois percebi e pensei, não é isto que eu quero, não é isto que eu posso dar à minha filha, tenho de ganhar coragem. Peguei na minha filha, portanto isto foi no verão porque eu lembro-me de ir ter à piscina com a minha irmã que estava lá, a minha irmã na altura tinha uns 15, 16 anitos, mas eu contei-lhe e ela disse, tens de contar à mamãe e ao papá, tens de ganhar coragem. E eu peguei na minha filha, a piscina era na Bajoca e é ainda, e fui à casa dos meus pais. E contei. E pronto, foi o princípio do fim. Querida, damos aqui um salto na história, portanto esta foi a fase efetivamente em que, apesar de ter corrido tudo aparentemente menos bem, foi também uma lição de vida para si. Completamente. A verdade é que anos mais tarde, eu sei que passou uma fase muito complicada e que incluiu uma depressão profunda e internamento inclusivamente. Quando é que conhece o homem que afinal esse sim é o homem da sua vida? Completamente, é o homem que eu desejo para toda a gente que procura o amor. 2011 eu já estava sozinha há 13 anos, o meu pai já me tinha... 13 anos, o meu pai já me tinha tentado apresentar a não sei quantas pessoas, mas eu dizia, não, errei a primeira vez, agora vou ter algum cuidado. E o livro O Segredo veio parar à minha vida. E eu leio o livro e pensei assim, não tenho nada a perder. Se eu pensar positivo, se eu começar a sentir isso acontecer, não vou prejudicar ninguém, vamos lá. 6 meses depois conheço o João. Pronto, não era de todo o homem que eu idealizava, ele também me disse depois que eu não era o tipo de mulher dele, mas também encontrá-las. Decidimos fazer diferente, decidimos, olha, o que é que de pior nos pode acontecer? Passado uma semana estávamos apaixonados a viver juntos, nunca nos separámos, estamos juntos agora há 13 anos, foi aquela pessoa que semeou durante 10 anos para eu ser uma pessoa melhor, para eu não guardar rancor do meu passado, para eu deixar ir, para eu libertar, mas lá está, nós não conseguimos salvar ninguém que não queira ser salvo. Ele tentou, mas só quando eu bati mesmo no fundo é que conseguiu. Sim. E o que é que mudou esse seu chip? Depois de uma depressão muito grave, muito complicada, da qual não se conseguia erguer,
Qual foi a terapia que a ajudou efetivamente a ver uma luz diferente? O biomagnetismo médico, primeiro. Isso é o quê? Portanto, é uma terapia que se faz com ímãs, que eu vim aqui a Lisboa fazer e senti-me pessimamente mal após essa terapia. Eu disse, nunca mais, eu fiz mal, não quero saber. O que é certo é que os meus sintomas físicos começaram a desaparecer. Eu tinha prisão de ventre, desapareceu, o bruxismo, eu rangia aos dentes, começou a desaparecer. E um dia fui pesquisar o que é que podia estar a acontecer no meu corpo, não é? Pós-menopausa, pós-depressão, para me começar a trazer novamente para cima. E vinha lá, Reiki, não, nunca fiz. Uma data de terapias, nunca fiz. É bem bom, deve Pronto, exatamente. Biomagnetismo médico, eu não acredito que foi isto que eu fiz há tantos meses atrás. E fez-se luz. Parece que tive assim, em agosto de 2023, tive uma fase mesmo, já depois de ter feito essa sessão de biomagnetismo, de afundanço total, ralhei com Deus, ralhei com toda a gente, culpei toda a gente, mesmo papel de vítima total, mas quando eu percebi que eu estava a dar o meu poder e a culpar as outras pessoas e que afinal estava tudo em mim, eu lembrei-me, vamos lá, eu quando fui para conhecer o João, eu li o livro Segredo. Então isso eu agora vou ler outra vez. E fui pesquisar e vi que a Rhonda Byrne tinha outro livro. Comprei o outro livro dela e voltou-me a despertar aquela coisa novamente de tentar ir além daquilo que eu sempre tinha visto. Ver a vida de outra forma e assumir a minha responsabilidade. Eram os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha vibração que estavam a atrair aquelas situações. É muito duro quando nós percebemos que afinal fomos nós que andámos a sabotar-nos a nós próprios, não é? Mesmo a nível de empregos, eu andei a saltitar, nunca me sentia realizada, nunca nada, devido às minhas escolhas. Pronto, e depois decidi mergulhar a fundo no desenvolvimento pessoal. E hoje em dia, eu sei que a sua vida está completamente diferente. Aliás, temos uma amiga em comum, a Rita Mendes, que as pessoas conhecem por ser apresentadora de televisão. É verdade. A Rita andou comigo na universidade, portanto eu conheço muito bem. Ela falou comigo hoje sobre si. Um dia gostava também de conhecer a Rita de uma outra perspectiva, talvez um dia ela se sinta aqui neste sofá. E a Rita também mudou completamente e hoje é uma mulher realizada e feliz. Trabalha com ela, mas tente só explicar de que forma. Então é assim, quando eu percebi que, através dos meus pensamentos e da forma como eu sentia, eu emitia uma vibração, eu disse ao João, agora só me falta encontrar o trabalho dos meus sonhos. Quero ganhar bem, que eu entretanto documentei tudo, fui escrevendo, fazia afirmações positivas, eu repeti milhares de vezes, todos os dias, em todas as áreas da minha vida, eu sou uma pessoa melhor, para fazer tal mudança de mentalidade, não é? Isto não foi de um dia para o outro, portanto isto levou algum tempo, e em dia 12 de junho de 2024, a doutora Teresa Pires viu-me nas redes sociais a contar a minha história e disse, Anabela, eu tenho aqui uma oportunidade para ti. Eu não a conhecia, mas foi o que eu disse ao João, mais uma vez, vou analisar. Exatamente. Ela mandou-me uns vídeos para eu ver, comecei a acender umas luzinhas e eu disse, pronto, ok, eu vou experimentar o produto em mim. Ela sabia que eu estava na fase de sair da depressão, despertar da consciência, perceber como é que as coisas funcionavam, e ela disse-me, tu vais adorar. E eu, ok, já me prometeram tanta coisa, portanto eu comecei a utilizar o produto, passado uma semana, uau, que é isto, clareza mental, foco, a minha memória, força de vontade. Não podemos fazer publicidade. Não vou fazer publicidade. Energia, voltei a correr, voltei a sentir-me ativa. Nunca me tinha sentido assim. Pronto, e a partir daí foi perceber que a oportunidade que ela me tinha dado para a minha saúde poderia ser uma oportunidade também profissional.
E assim foi. Fui aprender tudo. Foi o que eu disse, olha, já que é para começar do zero a nível financeiro, que eu tive a minha casa à venda, eu fiquei mesmo falida, já que é para começar do zero, vamos lá mergulhar. Aprendi todas as habilidades que eu tinha que aprender, disciplina. A minha vida hoje não tem nada a ver, portanto, eu chego à conclusão, eu vivia em piloto automático. Eu acordava, trabalhava, chorava, no dia seguinte a mesma coisa. Agora não. Eu, assim que eu acordo, é logo agradecer, não é? A vida maravilhosa que nós temos. Nem isso eu conseguia ver. Eu, quando comecei a escrever o meu caderno da gratidão, eu pensava, mas eu não tenho nada que agradecer. Nada me corre bem e afinal tem tanta coisa que lhe corre bem. É verdade. Vamos espreitar aqui esta página do Instagram, porque sei que há muito mais que provavelmente gostava de saber sobre a Anabela. É em bela.magnética. E portanto nesta página vai ficar a saber muito mais sobre a Anabela. Anabela, eu gostei muito de a conhecer. Obrigada. Acho que apresentou aqui de facto uma história de vida que muitas mulheres podem estar a identificar agora. O meu objetivo é mostrar que não é a localização geográfica que nos trava, não é o facto de não terem dinheiro que as trava, não é o passado que define o nosso futuro, é a força de vontade. Agora, oferecer-lhe um PIN da minha viagem de sonho, que é o Dubai, foi a minha patrocinadora que me ofereceu. Obrigada. Portanto, eu trabalho com pessoas que não só me desejam o sucesso, como também desejam que eu viva as experiências que elas viveram também, e um PIN de Pombal. Ora bem, olha que bonito, muito obrigada. Aqui tenho os dois e vou colocar aqui estes ímãs também no nosso querido. Ok. Obrigada uma vez mais por ter vindo Eu à é nossa que tarde e agradeço. desejo que essa luz seja até Sempre. ao último dos seus dias, que seja daqui a isso muitos que eu anos. quero também. Um grande aplauso para a Anabela. Deixa estar, obrigada.